Então, como eu já mandei a mídia pela manhã, informei que nós iríamos fazer esse culto hoje. Nosso culto hoje à noite seria através daqui desse canal do Google Meet, por uma questão de precaução. Todos já sabem, a Bruna ela contraiu Covid, né? E a gente, então, peço aos irmãos que, inclusive, estejam orando por ela. Ela contraiu Covid e, em função disso, como eu tinha contato direto com a Bruna, porque eu a levava e buscava no trabalho, então, a gente, por uma questão de precaução, preferiu não ter o culto com a presença das pessoas ali na igreja hoje, para evitar qualquer tipo de contato, para a gente esperar o período aí de incubação, que é o que eles chamam, que é de 2 a 14 dias. Como está fazendo 10 dias aproximadamente do último contato que eu tive com a Bruna, a gente está aí dentro desse processo, aguardando. Então, acredito que ao longo dessa próxima semana passa o período de incubação. Se eu não sentir nada, então a coisa está tranquila, não tem nada, né? E a gente segue em frente. Lembrando que mesmo quando eu levava a Bruna e ia buscar no trabalho, a gente tinha todos os cuidados. Usávamos máscara, mesmo dentro do carro, né? Porque a gente tinha uma preocupação em função dela trabalhar no local público, né? Então, a gente procurava se cuidar. Então, eu acredito que não há nada, não, porque se tem 10 dias, já não manifestou coisa nenhuma até agora, eu não acredito, não sei. Vamos esperar aí chegar até quarta ou quinta-feira, que dá o período que encerra essa incubação, ok? Então, vocês estejam orando por isso, ok, irmãos? Então, por isso, nós vamos fazer o culto agora, hoje, exclusivamente por esse canal. Se Deus permitir, no próximo domingo nós voltamos normal, através do YouTube. Então, nós vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus e vamos cantar o hino de número 15, lembrando que o que eu pedi, né, que os fones desligados, que é para justamente não a gente poder participar. Você pode cantar, louvar a Deus aí, sem precisar ligar o fone, e a irmã Eliane, pastor Eli, estarão conduzindo a gente nesse momento. Hino 15, do cantor cristão. A Deus demos glória, com grande fervor, meu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede mais vil pecador, abrindo-lhe a porta eterna no céu. Exultai, exultai, de todo louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança no céu, como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por tanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Até nos convida ao rastro de amor dos merecimentos do Filho de Deus, e quem nos confia no seu Salvador, mantendo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador.
a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. Vamos orar neste momento, amados. Deus amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de, mais uma vez, podermos estar na tua santa presença. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renova a cada dia, e pela tua graça, Senhor, que nos cobre de tal forma, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, de adoração, e por podermos cultuar o teu nome como teu povo que aqui estamos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não mediu esforço através do teu amor em nos dar o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. E rogamos ao Senhor, Deus, que nos abençoe nesta noite, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, Senhor, nesta hora, através do louvor, através do cântico, através de cada momento e também através da tua palavra, para que possamos ouvir claramente o que falar aos nossos corações. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, eu preciso fazer algumas comunicações para a gente ir seguindo, né? Lembrar aqui, vamos lembrar dos nossos compromissos com a igreja, que primeiro é de dízimos e ofertas. Eu sei que todos têm participado fielmente, continue fazendo a sua contribuição através da transferência bancária para a conta da igreja, tá? E em caso de dificuldade, basta, como a gente sempre fala, procurar as nossas tesoureiras, que elas estarão orientando aí em relação a esse procedimento. A Cristolândia, a gente mantém aquilo que já temos feito até aqui, né, que são das proteínas, né, o frango, o salsicha e os ovos. Na próxima etapa, do próximo mês, nós vamos manter a mesma contribuição, ok? Então, serão frango, salsicha e ovos, que nós vamos dar até o dia, se eu não me engano, é 6 de setembro, não, né? 6 de setembro, acho que é o primeiro domingo, nem, não me lembro aqui na cabeça. Mas no segundo domingo a gente fecha, né, de setembro, mais essa etapa, tá bom? Da Cristolândia. A gente está enviando amanhã, nós vamos enviar 6 cestas básicas para a Samambaia. A gente já vem ajudando Samambaia, as 6 famílias de Samambaia, em função da dificuldade que eles têm passado, o desemprego, né? São membros da nossa congregação, e nós estamos ali ajudando, e amanhã estaremos enviando mais 6 cestas básicas para essas famílias. E a gente comprou boa parte desse mantimento com o recurso da igreja, então a gente vai abrir aqui, se alguém depois quiser contribuir para ajudar com essas cestas, porque a gente não está enviando só cesta básica, a gente está comprando ovos, a gente compra leite também, para acrescentar algumas coisas, para enviar ali para Samambaia. Então, se você quiser ajudar em alguma coisa nesse sentido, basta depois você falar com a Valquíria que está comprando esses mantimentos, tem ajudado bastante nesse sentido. Então, depois, se caso você quiser ajudar, em relação a essas cestas, só basta falar com a Valquíria e acerta com ela como é que isso pode ser feito. Essa semana, a gente tem aniversariantes, irmãos. Nós temos aniversariantes, nós temos dia 17, eu só queria uma informação, que eu fiquei numa dúvida danada aqui. Dia 17, Eliane, estava na minha lista ali, Eliane Melo. É a irmã Eliane aí mesmo, né? Sim, ok. Exatamente. A outra é Eliane Maria. Eliane Maria, exatamente. Eu fiquei na dúvida na hora, mas é isso mesmo. Então, Eliane, dia 17, né? No caso, amanhã, né? Amanhã está fazendo mais um aninho. Deus abençoe, irmã Eliane. O Senhor esteja contigo. A irmã Hilda, dia 17. Amanhã. A Hilda está por aqui, ela está participando do culto também. Deus abençoe, Hilda, por mais um ano de vida também, que o Senhor seja contigo também. E no dia 19, o Abraão. Deus abençoe também. Obrigada, pastor. Obrigada. Deus abençoe Abraão também, que o Senhor seja contigo também.
Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos que fazem aniversário nessa semana, né? Pelo menos os que eu tenho na lista são esses os nomes, e nos alegra, né? Nos alegra ver esses irmãos completando mais um ano de vida. Deus abençoe vocês. Lembrando que o culto nosso de quarta-feira, às 20 horas, também aqui no nosso canal do Google Meet, nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, ok? Nós vamos ler a Palavra de Deus e Lamentações no capítulo 3. Obrigada aí, pastor. Nada, Hilda. Lamentações no capítulo 3, lembrando que não tem projeção, ou você abre a Bíblia e lê, ou você ouve o que eu vou ler, viu? Então, Lamentações do capítulo 3, de 22 a 26, a palavra de Deus, ela nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que coisa boa essa palavra de Lamentações, que fala sobre essas misericórdias do Senhor, que não tem fim, e que diz que a razão de não sermos consumidos é exatamente essa misericórdia do Senhor, e diz que ela se renova a cada manhã. Então, se você está aqui hoje, participando desse culto, está vivinho, né? É porque é ato da misericórdia de Deus, que você pôde levantar mais um dia para passar na presença do nosso Deus. Então, mais um motivo para a gente estar aqui louvando ao Senhor e agradecendo pelo dom da vida que Ele nos dá, e podemos viver essa vida. Mas nós vamos cantar, nós vamos louvar a esse Deus que é fiel, a esse Deus que tem sempre estendido a sua mão com um ato de misericórdia e de amor para cuidar de cada um de nós. Então, o hino 25 do Inário para culto cristão, Tu és fiel, Senhor, né? Vamos cantar com toda alegria, falando do quanto esse nosso Senhor é fiel realmente para cada um de nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, tendo poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, que não dia começa sempre. Tu percebes, sustentai-me, guardar. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo tem te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia por dia confessam sempre. Tua besteira sustentai-me, guardar. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança,
do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia por dia, começam sem fim. Tua persegue, sustentai-me, guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém, irmãos. Eu vou pedir ao pastor Daniel para orar, e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa fidelidade do Senhor para conosco. E eu queria também que nós orássemos pelos enfermos, né? Por aqueles que estão enfermos, pedir ao Senhor que esteja cuidando de cada um deles. E também vamos orar pelas famílias enlutadas, né? Nós temos a família da irmã Amparo, pela perda lá do seu primo. Nós temos a família da Adriana também, pela perda de seu tio. Tudo isso aconteceu já nessa semana agora. Então, vamos orar. Vamos fazer essa oração neste momento, em função desses pedidos. Vamos orar. Que recebas, ó Deus, a nossa gratidão por esse momento feliz que estamos aqui a gozar. Quando podemos ter a oportunidade de louvar o teu santo nome, a oportunidade de ouvir a tua santa palavra, o momento de orarmos a ti. Nesse instante, Senhor, rogamos que continues abençoando nossa igreja, particularmente aqueles que se encontram enfermos, Senhor. A casa da Bruna e outros irmãos que estão enfermos. Rogamos também o teu consolo para as famílias enlutadas, a família da irmã Amparo, a família da irmã Adriana. Tu sejas com eles, Senhor. Rogamos também que abençoe, Senhor, cada pessoa e cada família aqui representada. Que tua palavra possa ser viva e eficaz para cada um de nós. E possa ser a condutora dos nossos passos. Então, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Ainda nesse momento de participação especial, vou pedir ao irmão Paulo Castelo, que vai trazer para a gente um momento de participação musical. Vamos acompanhar ali o irmão Paulo Castelo, que estará louvando ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Eu vou precisar tirar o meu volume, senão vai ficar dando reverberação aí. Então, só preciso que os irmãos me digam se vão ouvir a minha voz, tá? Estão ouvindo aí? Aqui. Ok? Estou ouvindo. Legal. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre toda a terra e céus, sobre toda a terra e céus. Amém, amém. Assim seja, de fato, que esse seja o sentimento que perdure no nosso coração, que prevaleça no nosso coração, de poder louvar e adorar esse Deus que está acima de todas as coisas, é o Senhor de toda a terra, de todo o universo, e louvado seja o Senhor por isto. Irmãos, eu quero, neste momento, partir para a leitura da palavra para a gente meditar um pouco naquilo que o Senhor tem através da sua palavra para nós. Nós vamos ler o texto de Lucas 23, 43, é o único verso que eu quero trazer aqui para a gente meditar um pouco. Lucas 23, 43, e eu vou ler o texto e depois nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe através da sua palavra, que eu tenho certeza que Ele já tem nos abençoado através de cada participação que tivemos nesse momento, da oportunidade de podermos louvá-lo, através de hinos, os cânticos, através de todo o louvor que é expresso pelos nossos lábios, que chega ao trono da graça de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor se agrada disto. E eu quero ler, então, diz assim, Lucas 23, 43, a palavra do Senhor. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Muito bem, só esse texto. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos te adorando, Senhor. Te agradecemos por tão grande privilégio, porque o Senhor um dia nos escolheu, nos resgatou, Senhor, da realidade, do pecado, da perdição eterna, para nos trazer para a luz, para nos trazer, ó Deus, a este momento de podermos louvar e adorar o teu nome com toda a alegria, com todo o prazer, com toda a gratidão, Senhor, do nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Pai. E agora nos abençoe através da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos conduza e nos fale aos corações nesta hora. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, esse texto é um texto que é bem conhecido de todos, quando Jesus ele se dirige a um daqueles que estava na cruz, né, que era
as pessoas dizem que é um dos ladrões, eu diria que é um ex-ladrão, porque eu entendo que ele, no momento em que Jesus faz a ele essa promessa e garantia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, acredito que ali, a partir daquele momento, todo o seu passado foi perdoado, todo o seu passado foi passado uma borracha pela graça de Deus, e ele se tornou ali, naquele momento na cruz, uma nova criatura, e assim pode entrar na eternidade com o Senhor. E esta palavra de Jesus é uma palavra de esperança, que traz também aos nossos corações. Como é bom a gente olhar para a palavra de Deus e podemos encontrar nela sempre viva de forma muito clara a esperança que nos move. A esperança que move, que é a razão da nossa vida, que é a razão de nós caminharmos pelo tempo que ainda temos para caminhar neste mundo. E a nossa esperança está exatamente nisto, na promessa da palavra e na garantia que esta palavra dá a cada um de nós. Eu lhe asseguro que hoje estará comigo no paraíso. Obviamente que ninguém quer ir para o paraíso hoje, né? Todos nós queremos ainda poder viver um pouco mais ainda nesta vida, mas a gente tem essa garantia, mesmo sabendo que vamos viver algum tempo, quem sabe quantos anos o Senhor ainda nos permitirá viver, mas ainda temos essa garantia dada pelo Senhor de que estaremos nesse paraíso, um dia, na eternidade, com o Pai Celestial. E é essa esperança que nos move, é essa esperança que nos mantém firme, é essa esperança que nos consola, nos conforta, nos revigora, nos reanima, nos sustenta a cada momento da nossa vida. E a definição mais simples que eu posso encontrar aqui para essa palavra esperança é que é o ato de esperar aquilo que se deseja, né? É isso, basicamente é isso, é o ato de esperar aquilo que se deseja. E o que nós desejamos, obviamente, é estar com o Pai Celestial na eternidade um dia. E nós esperamos por isso. Então, significa que eu estou na espera, eu estou aguardando, eu tenho fé, eu confio, eu estou na expectativa, tudo isso está baseado aí nessa esperança que nos move. E a esperança é algo essencial para a fé de cada um de nós, pois ela se trata, inclusive, de uma das 3 virtudes que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios 13, né? Quando ele fala lá da fé, esperança e o amor, né? Essas 3 coisas são um alicerce ali da nossa caminhada cristã. Então, sendo assim, a certeza da salvação que nós temos através da palavra do Senhor, pela fé, porque é a fé que nos move, ela só pode ser sustentada exatamente por essa esperança que o Senhor colocou no nosso coração. Mas essa esperança que nós recebemos através de Cristo Jesus, ela está muito longe ainda da realidade do nosso mundo que vivemos. O mundo, na verdade, ainda caminha na perdição, caminha ainda longe dos caminhos do Senhor. Muitos ainda continuam perdidos nos seus pecados, porque ainda estão sem Cristo Jesus. Mas quando nós voltamos para o Senhor, pela fé, nós passamos a ter essa esperança de salvação. Sobre a realidade do mundo, o mundo que nós vivemos, Jesus, ou o apóstolo Paulo, digo lá em Efésios 2:1, ele retrata a realidade do mundo, quando ele fala que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Então, essa é a realidade do mundo, daquele que ainda está sem Cristo, aquele que está longe de Jesus, ou seja, ele permanece morto. O morto aqui é sem vida espiritual, sem vida de relacionamento com Deus, e permanece nas suas transgressões e nos seus pecados, porque uma vez que nós não aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, logo a vida de Deus não está em nós. Então, se não temos a vida de Deus, nós permanecemos mortos por causa das nossas transgressões e os nossos pecados. Eles não são perdoados, eles não são apagados. Só Cristo tem o poder de apagá-lo, mas para isso eu preciso entregar a minha vida a Jesus e deixar que Jesus seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Então, hoje,
Jesus tem palavras de vida para nós. E ele nos convida exatamente a crermos na sua palavra, a confiarmos na sua palavra. E eu fico pensando o quanto nós, de fato, confiamos na palavra de Deus, o quanto nós somos movidos pela palavra de Deus, por aquilo que o Senhor fala através dela. Porque a gente, às vezes, lê a palavra, vê o que a palavra diz e até acredita naquilo que ela diz. Mas o quanto nós acreditamos? Será que nós acreditamos de forma que esta palavra que nós lemos ou recebemos através da palavra de Deus, ela faz alguma diferença na minha vida, ou ela move a minha vida, ou ela transforma a minha vida? Porque para que eu creia naquilo que a palavra diz, eu preciso absorvê-la em minha vida e permitir que ela transforme todo o meu ser. Não adianta eu simplesmente dizer que eu acredito da boca para fora. Né? A gente pode pagar um preço muito caro por isto, no que diz respeito à vida eterna. A vida eterna que esta que Jesus nos garantiu ali na cruz. Mas eu quero destacar algumas coisas aqui importantes, que eu julgo importante, a respeito dessa palavra, a respeito dessa esperança, a respeito da garantia que temos, dada pelo Senhor quando morreu naquela cruz. Primeiro que a gente precisa receber com alegria esse presente que o Senhor nos deu, que é a salvação. Às vezes a gente recebe, crê, mas parece que a coisa parece que não vai, né? Parece que não flui, a alegria parece que ela fica assim, meio que enrustida dentro da gente ali e não se desenvolve. Mas a gente precisa entender que é um presente dado pelo Senhor. Lá o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, fica bem claro isso para nós, quando ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, não são as nossas obras, mas é a obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz, que nos deu gratuitamente a salvação eterna, a vida eterna. Então, a gente tem um motivo maravilhoso para termos a alegria por isso. Nós merecíamos, na verdade, a morte, porque, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, ou nas nossas transgressões. Então, merecíamos a morte, mas Deus decidiu enviar o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Então, Jesus morreu ali naquela cruz, substituindo a mim e a você. Ele nos substituiu. Quem deveria estar naquela cruz, quem deveria, na verdade, morrer pela realidade do pecado, éramos nós, porque somos, de fato, pecadores. Então, a palavra de Deus, ela nos dá toda essa garantia de vida eterna. Vejam que o texto de 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, vejam aí que fica claro para nós que Deus faz com que Jesus receba todo o nosso pecado, o pecado de todos nós sobre ele, para que nós pudéssemos obter essa salvação. Ainda Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que coisa maravilhosa. Então, isso é motivo para termos gozo, alegria, para desenvolver a nossa vida. O problema é que, muitas vezes, irmãos, a gente recebe essa alegria da salvação, recebemos a salvação, nos alegramos por um tempo, e às vezes nós vamos vivendo a nossa vida e parece que vamos sendo sufocados pelas circunstâncias à nossa volta. Parece que, ao longo dos anos, na medida em que nós vamos passando por determinadas lutas e dificuldades, parece que tudo isso vai abafando a alegria que deveria ser o fator principal que deveria mover a nossa vida. Mas, às vezes, somos sufocados por essa realidade. Não conseguimos manter o foco na verdadeira alegria, porque, muitas vezes, as circunstâncias é que acabam sendo o motivo da nossa alegria. E quando as circunstâncias estão ruins, a nossa alegria parece que, vai embora. Mas o foco da nossa alegria não são as circunstâncias, é Jesus e a salvação eterna que ele nos deu. Então, quando a gente mantém o foco
naquilo que, de fato, é a razão da nossa alegria maior, a gente consegue superar os fatores circunstanciais à nossa volta de forma a vencê-los, mesmo que eles tentem nos sufocar, mesmo que as dificuldades à nossa volta tentem fazer com que a gente se sinta sufocado, mas ainda assim, quando nós mantemos o foco na verdadeira alegria que vem da salvação eterna que está em cada um de nós, nós conseguimos vencer cada uma das nossas lutas. Parece que, em alguns casos, parece que a graça não basta. Né? O apóstolo Paulo ouviu isso do Senhor: a minha graça te basta. Ele queria que o espinho da carne fosse afastado, ele queria que aquele problema que ele tinha, nós não sabemos de uma forma muito clara qual era esse problema, mas podia ser uma enfermidade, um problema que, inclusive, muitos alegam que era um problema que ele tinha nos olhos, em função da cegueira, né? Lá quando ele se converteu, e aí há uma série de fatores que poderiam ser, mas a gente não tem certeza, mas a verdade é que ele tinha alguma coisa que lhe causava sofrimento. Mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E às vezes parece que a graça não basta. Parece que a gente precisa de alguma coisa a mais para termos alegria. Parece que a gente precisa de algo mais para sustentar a nossa alegria dentro de nós, porque parece que a graça não basta, não é suficiente, quando, na verdade, é o oposto. A minha graça te basta. A graça que nos foi dada por Jesus ali naquela cruz precisa ser suficiente para nós. Porque, senão, nós vamos estar caindo o tempo todo, porque lutas temos o tempo todo. E vamos estar prostrados o tempo todo, porque a gente não vai conseguir se manter de pé com a alegria e o gozo que o Senhor quer que, de fato, a gente viva na presença dele. Vejam as palavras do Senhor quando ele diz e nos dá a garantia dessa eternidade, dessa vida eterna, lá em João 10, 27 e 28, quando ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancar da minha mão. Vamos, vejam que coisa extraordinária, a gente não tem como perder essa salvação que o Senhor nos deu. Se eu criei em Jesus um dia, se eu entreguei minha vida a Jesus, se Jesus se tornou Senhor e Salvador da minha vida, de fato, não tem como eu perder isso, porque é garantido pelo próprio Senhor Jesus. Ninguém pode arrancar da minha mão, é justamente o que ele diz: ninguém pode. Se eu entreguei, acabou. Isso é motivo de termos uma grande alegria e um grande gozo para viver na presença do nosso Deus. Outra coisa que vou destacar aqui, que nós precisamos também entender, é que nós precisamos honrar e desenvolver essa nova vida que Jesus nos deu. Sim, temos que honrar isso, afinal de contas, não foi... embora tenha sido gratuito, mas foi derramado sangue para isso. Alguém morreu para isso. Alguém se sacrificou para isso, e quem fez isso foi o Filho de Deus, e ele fez isso por cada um de nós, e nós temos que honrar isto, e temos que desenvolver, através da nossa vida, essa realidade de nova criatura que nós somos. Afinal de contas, o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: porque se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a gente tem agora uma razão de viver totalmente diferente daquilo que vivíamos antes da realidade do pecado. É o viver de um modo digno. E o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Filipenses 1,27, quando ele diz assim: acima de tudo, vivam de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. Vejam, a palavra do apóstolo Paulo, ela trata exatamente sobre isso, sobre essa nova vida, e que precisa ser vivida com honra, com dignidade. Era isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui a respeito da igreja ali de Filipe, quando ele fala exatamente isso: olha, eu quero ouvir a respeito de vocês, mas não é ouvir
por falar mal, não. Eu quero ouvir porque vocês estão vivendo corretamente o evangelho de Jesus na vida de vocês. Vocês estão firmes nesse evangelho. Vocês estão firmes na alma de vocês. Vocês estão lutando por este evangelho através de suas vidas. Vejam que isso é viver de um modo digno este evangelho. Isso é honrar a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Viver de modo digno do evangelho de Cristo Jesus é assumir a postura de Cristo em todas as esferas da nossa vida. Então, nós não somos crentes quando estamos na igreja. Nós somos crentes em todo lugar e em todo tempo. Não tem como a gente separar isto. Porque eu vou para o trabalho e aí eu deixo de agir como crente lá, porque eu só ajo como crente quando estou na igreja. De forma alguma. Eu sou crente em casa, sou crente no trabalho, sou crente na igreja, quando eu estou lá no templo para louvar a Deus, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Eu sou crente lá na faculdade, na universidade. Eu sou crente aonde eu estiver. Jesus está comigo aonde eu estiver. E a gente precisa, talvez, fazer algumas perguntas quando a gente estiver diante de determinadas situações, a vida em que precisamos tomar decisões. Talvez você precisa se perguntar, o que Cristo faria nesse momento? Quando você vai tomar uma decisão a respeito de alguma coisa, pergunte a si mesmo, o que Cristo faria nesse momento? A respeito disso, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus se ele estivesse aqui? Qual a decisão que ele tomaria diante dessa situação que eu estou passando? Se nós fizermos essas perguntas, também somos inclinados a entender que Jesus certamente não ficaria ansioso, né? A gente entende isso, Jesus não ficaria ansioso. Jesus certamente saberia esperar o tempo de Deus para o agir de Deus. Jesus certamente não negociaria com o pecado. Então, nós vamos observando que, quando colocamos Jesus no meio da realidade da nossa vida, a gente consegue encontrar algumas respostas mais claras para o nosso modo de viver, para a forma como devemos viver a nossa vida. O nosso compromisso é com esta vida nova que nós abraçamos em Cristo Jesus. Precisamos honrar isso diante do nosso Deus. Outra coisa que vou destacar aqui, irmãos, é que a gente precisa viver para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O texto lá em Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, Rick Warren, ele diz no seu livro Uma Igreja com Propósito assim, uma vida sem propósito é como uma morte prematura. É interessante isso, né? E eu creio que isso é uma realidade. Às vezes, quando você não tem propósito, não há sentido para viver. Não há razão para viver, né? Você perde o rumo. É como aquela história de que quem não tem direção, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, nós temos que ter propósito, porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela diz, o Senhor, através do profeta Jeremias, diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Lá em Jeremias 29:11. Veja bem, Deus está dizendo de uma forma muito clara, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Ou seja, Deus tem propósitos para realizar através da vida de cada um de nós, como seu povo. E às vezes nós passamos por tantas lutas na vida e tantos problemas que duram, às vezes problemas que perduram na nossa vida, que parece que vamos desanimando. Parece que a gente olha assim, parece que nós duram, às vezes, problemas que perduram na nossa vida, que parece que vamos... No passado, tínhamos a fé, uma fé que nos levava a acreditar fielmente nesse Deus, de que Ele tinha o melhor para nós, mas parece que ao longo dos anos nós vamos nos frustrando diante de determinadas situações, que parece que perdemos a vontade, a alegria, o prazer para tantas outras coisas na vida. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não perder o foco de que Deus tem um propósito para as nossas vidas e de que Ele quer nos abençoar como seu povo, irmãos. Creia nisto. Deus quer nos abençoar como seu povo. Deus não quer o pior para nós. Como diz o texto aí,
porque eu sei e conheço os planos que tenho para você. É isso que o Senhor diz através da sua palavra. Ele sabe, conhece. E veja bem a sequência do texto, diz assim, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, a gente entende que Deus tem o melhor para a vida da gente. Mas a palavra de Deus tem um relato muito interessante, quando o apóstolo Pedro e João estavam indo para orar no templo, e ele se depara com um homem aleijado, na beira da porta do templo. E aquele homem era um aleijado de nascença e ele estava sempre ali pedindo esmolas. Com certeza, ele deveria saber que Pedro e João eram homens de Deus. E ele podia, como ele sabia que eles eram homens de Deus, ele podia pedir a eles uma oração para ser curado, para que ele fosse curado daquela situação. Mas, na verdade, ele estava tão acostumado a pedir esmola, a viver uma vida tão miserável, que, na verdade, a única coisa que ele quis foram umas moedinhas. Ele não foi capaz de pedir mais. Ele não quis mais do que meras moedinhas. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. O texto diz assim, eu vou ler. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse, olhe para nós. E o homem olhou, creio que ele olhou, já deve ter estendido até a mão para pegar umas moedinhas, né? Aí o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Aí eu acho que quando parando aqui, ele deve ter ficado frustrado, né? Na hora, assim, ele deve ter desfalecido. Poxa, o que ele vai me dar? Se ele não tem um dinheirinho para me dar? Aí, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. É interessante que aquele homem enfermo, provavelmente ele se acostumou tanto com aquela condição que talvez ele não tivesse mais perspectiva de nada na vida. Às vezes as lutas e os sofrimentos da vida fazem isso com a gente. Nos leva a viver numa vida de acomodação àquela condição que fomos, que nós mesmos nos impomos muitas vezes. E a gente precisa ter cuidado. O enfermo estava acomodado àquela condição e achava que meras esmolas eram suficientes. Mas o que Pedro e João fizeram por ele, o que Pedro fez ali naquele momento, foi muito mais do que dar uma esmola. Ele voltou a dar vida, ele voltou a dar sentido de vida para aquele homem, ele voltou a dar àquele homem o prazer de poder viver com dignidade a sua vida. E às vezes nos falta isso. Crermos na palavra de que o Senhor quer que vivamos com dignidade a nossa vida, que vivamos a nossa vida de fato com prazer, com alegria. Não podemos desanimar de forma alguma, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Se Deus não tivesse propósito para a nossa vida, irmão, é melhor Ele levar a gente de vez. Para quê? Mas se Ele não levou, é porque Ele ainda tem alguma coisa para fazer através da sua vida. Eu me lembro da irmã Mariana, quando ela faleceu. A irmã Mariana já tinha o quê? 105, 106 anos, né? Por aí. Pois é, a idade que às vezes a pessoa acha assim, mas que sentido tem uma pessoa viver tanto tempo assim? Mas Deus tem propósito para a vida de todo mundo, irmão. Eu tenho certeza que mesmo na idade dela, já avançada, que aparentemente poderia não ter mais sentido nenhum estar vivendo essa vida, mas eu não tenho dúvida que Deus tinha alguma coisa a fazer por intermédio da vida dela. Ele deve ter feito. E talvez a gente não tenha percebido. Às vezes a gente não vê com clareza, ou não consegue enxergar, mas Deus tem propósito para a vida de todo mundo. Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E Ele quer realizar esse propósito. E às vezes, quando nós não nos encaixamos nesse propósito, a gente sofre um pouco mais. Porque até a gente chegar no ponto certo para que Deus cumpra o seu propósito, às vezes a gente sofre um pouco, porque não consegue entender ainda qual é esse propósito de Deus. Mas ore e clame ao Senhor para que Deus cumpra o propósito dele através da sua vida. E não desanime, não se acomode.
Não se acomode ao fato daquilo que a vida trouxe sobre você e achar que isso é normal, o viver debaixo do sofrimento, o viver debaixo das dores, o viver debaixo da dificuldade. Não se acomode a isso, lute com todas as suas forças, creia pela fé, porque a palavra de Deus dá a garantia de vitória para nós. E para chegarmos ao fim, eu quero dizer a você que nós precisamos aprender a ser um agente de esperança para os outros. Às vezes a gente acha que, quando a gente está passando por determinadas situações, né, que as pessoas é que têm que nos socorrer, mas às vezes a gente pode socorrer também. Os irmãos conseguiram ouvir a mensagem de hoje de manhã, eu mandei, que foi do pastor Irlande Pereira de Azevedo, né, falando a bênção do adoecer, né? Pois é, eu achei extraordinária aquela palavra do pastor Irlande, foi por um momento difícil que ele passou, e ele escreveu aquilo ali que foi muito bem inspirada a colocação dele em torno de tudo aquilo ali. Bem, o Salmo 126, o verso 6, ele diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O hino 347 do Cantor Cristão, na terceira estrofe, diz assim, olha bem o que diz a terceira estrofe. Às vezes a gente canta os nossos hinos, né, e não presta atenção direito nas letras. Diz assim a letra: se o viver é de lutas, cheio de amargor, se esconda no quarto e fique lá quietinho. É isso que diz? Não. Mas às vezes é isso que a gente faz. Às vezes é exatamente isso que a gente faz. Às vezes a gente, como Elias, se esconde na caverna, né? Se o viver é de lutas cheio de amargor, aí fazemos como Elias, nós vamos para a caverna, nós nos escondemos, nós nos afastamos, nós fugimos da realidade da vida. Mas o texto diz assim, olha o que o hino diz: se o viver é de lutas cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E tudo o que sofres, tu te esquecerás. Fruirás gozo e calma se tiveres paz. Bom, é interessante a gente olhar para isso que nós cantamos e cantamos muitas vezes e ver que, às vezes, a gente tem a atitude exatamente oposta. Nós ficamos muitas vezes enclausurados e remoendo o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas angústias, quando, na verdade, o que nós devemos fazer é o oposto. Isso me lembra a lei da semeadura, que está na palavra de Deus. Ou seja, toda vez que agirmos em conformidade com essas leis, o resultado será o mesmo. E toda vez que agirmos em desconformidade com elas, o resultado também será o mesmo. Vou explicar aqui, à luz da palavra de Deus. Veja bem. Primeiro, o que o homem plantar, isto colherá. Gálatas 6, 7. Olha bem, hein? Mateus 7,16. Pelo fruto se conhece a árvore. Colhem-se, porventura, figo de abrolhos? 2 Coríntios 9,6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E o Salmo 126, que eu li lá no iniciozinho aqui, nos dá a entender que o que semeia, com certeza colherá. Vejam que eu volto no Salmo 126, verso 6, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, aquele que sai chorando, irmãos, choro, de certa forma, envolve dor, luta, sofrimento. Mas aqui diz o quê? Que enquanto lança semente, mesmo que haja um sofrimento, mesmo que seja duro, mesmo que seja difícil, mesmo que seja por maior luta que seja, mas ainda assim voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, fica bem claro para mim no Salmo aí que aquele que semeia haverá de colher de todas as formas. Pode levar um tempo, mas a colheita virá. Então, a palavra de Deus nos ensina sempre a tomarmos a dianteira. Faça antes para depois receber, ou seja, plante antes para depois colher. Eu nunca vi ninguém colher aquilo que não plantou. Não tem como. Então, entendemos que a lei da semeadura é assim, o que se planta é o que se colhe.
A qualidade que se planta é a qualidade daquilo que se colhe. A medida que se colhe é exatamente a mesma medida que se plantou. Então, o que nós estamos de fato fazendo? O que nós estamos fazendo como povo de Deus, como servo de Deus, servindo ao Senhor? Ou será que nós estamos de fato fazendo alguma coisa? Estamos plantando a semente, estamos investindo no reino para que a gente tenha a colheita de igual forma dentro daquilo que nós estamos plantando? Isso é importante. Então não podemos de forma nenhuma perder a oportunidade que Deus tem nos dado através da sua palavra de fazer com que ela seja clara e viva nas nossas vidas. Precisamos nos questionar o quanto, de fato, nós cremos na palavra. Não é acreditar em algumas coisas, mas é crer, de fato, em tudo aquilo que ela diz. Se diz lá que eu vou colher aquilo que eu plantei, eu vou colher. É isso que está escrito. Então, a gente precisa viver essa palavra de uma forma mais intensa na nossa vida. Então, eu volto a destacar os pontos para a gente encerrar. Viva com alegria a salvação que você recebeu, esse presente de salvação. Honre essa salvação que você recebeu, essa vida nova que você recebeu em Cristo Jesus. Viva com honra essa vida. Viva para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Deus tem propósito para a sua vida. Seja um agente de esperança para as outras pessoas. Não se feche com os seus problemas, não. Abra-se, ou se abra, para que o Senhor lhe use de forma maravilhosa para abençoar outras pessoas, apesar das suas dores ou dos seus sofrimentos, porque Deus quer abençoar a sua vida desta forma. E para você, para fechar, para você que está cansado, que está sobrecarregado, Jesus libera a palavra de esperança. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é isso. Para descansar no Senhor, precisamos primeiramente ir a Ele. Para descansarmos no Senhor, precisamos aprender sobre Ele. Para descansarmos no Senhor, precisamos confiar plenamente na sua palavra e vivê-la nas nossas vidas. Então, a ação divina nas nossas necessidades está ligada à nossa proximidade com o Senhor. O alívio aqui virá na medida em que eu estiver me relacionando com o nosso Deus, me aprofundando na minha relação com Ele. E o descanso só virá quando estivermos interagindo plenamente com o Senhor nosso Deus. Uma coisa é sentir alívio, outra coisa é sentir descanso, né? O que é alívio e o que é descanso? Por exemplo, quando você está fazendo um trabalho pesado, digamos, vamos capinar um quintal, tá? Vamos capinar um quintal. Eu sou muito bom de capinar quintal, nossa. Então, aí que você começa a capinar, capina um quintal inteirinho, passa um dia inteiro capinando. O que vai acontecer? Quando você acabar de capinar e chegar à noite, você vai se sentir aliviado, não é isso? Porque cessou o trabalho. Você se sente aliviado porque cessou, mas você não tem descanso. Porque você ainda vai precisar de 1 ou 2 dias ainda para ter, de fato, o descanso que precisa. Então, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele nos dá alívio imediato. Mas o descanso vem na medida em que eu me relaciono com Ele, na medida em que eu me aprofundo com Ele. E aí nós vamos encontrando o descanso para as nossas almas. Vamos encontrando, de fato, o verdadeiro alívio. Só assim é que nós conseguiremos vencer, irmãos, as nossas lutas, que eu sei que são muitas. E nesse momento de pandemia, nossa, né? Que desespero dado ficar dentro de casa, né? Que dificuldade é ficar dentro de casa. Mas é uma realidade que nós estamos vivendo e nós vamos vencer isso aí. Nós vamos passar por isso e vamos olhar lá na frente vamos olhar para trás e ver como o Senhor nos abençoou, né? Para chegarmos ao final. E eu queria que nós cantássemos esse hino aí, 347, irmã Eliane, por favor. O hino 347,
que eu abordei aqui na mensagem. Vamos cantar este hino 347. E nos sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta o hino, Deus. Cada nuvem escura, uma nuvem vistas, tudo em teu coração vem na perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás o arco-íris, cada nuvem traz. Se o viver é de lutas cheios de amargor, mostraremos aflitos em teu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás. Morrerá cruz e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, e contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás um arco-íris, cada nuvem traz. Vem a paz, vem a noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não perca, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, e contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás o arco-íris, cada nuvem traz. Amém. Então é assim. Às vezes vem o temporal, mas logo depois vem a bonança, né? A bonança vem. A gente precisa realmente confiar no Senhor plenamente em todo o tempo. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor neste momento. Obrigado, Senhor, por esses momentos de adoração. Obrigado por podermos te louvar, por podermos, ó Deus, cultuar o teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ajude, Senhor, a mantermos o nosso coração firme, Senhor, na tua palavra, firme nas tuas promessas, firme nesta esperança que temos de vida eterna que o Senhor Jesus nos concedeu através da cruz. Obrigado, Senhor, por tamanho privilégio. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos alcançados pela tua graça. Te rogamos, a Deus, que continue completando esta tua palavra em cada coração nesta noite. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja fazendo com que haja uma compreensão clara de dependência do Senhor, de dependência da tua palavra, de vivermos todas as promessas de que, de fato, a tua palavra traz para nós, para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, o teu povo, que muitas das vezes tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, Senhor, mas que a tua graça cubra todos os seus servos de tal forma, Senhor, que essas lutas e essas dificuldades não sejam motivo para bloqueio, para dificuldades, ó Deus, em relação à realização da tua obra, mas que os teus servos, ó Deus, possam manter-se firmes no cumprimento do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um.
Que o Senhor continue derramando copiosas bênçãos sobre a vida de todos. Que o Senhor dê saúde, Senhor, ao teu povo. Que o Senhor, Deus, restaure a alegria. Que o Senhor restaure, Senhor, o ânimo, o vigor, o prazer, Senhor, de poder te servir, mesmo em meio às lutas, Senhor. Restaura, Senhor, os teus servos. Restaura, Senhor, a vida daqueles, Senhor, que estão desanimados em função das lutas que têm passado, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja cuidando dos corações, da alma, Senhor, dos teus servos, para que as aflições sejam superadas segundo a tua misericórdia, e se renova cada dia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esses momentos na tua santa presença, e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final, viu? Foi muito bom, podemos participar desse momento de culto, louvor, adoração. Obrigado a todos que participaram, obrigado àqueles que, de longe, né, que estão participando com a gente. Deus abençoe, uma alegria muito grande. E lembrando, quarta-feira, 20 horas, né? Nosso culto de oração e estudo. Ok, gente? Valeu, Deus abençoe. Em nome de Jesus.